Sejam muito bem-vindos ao AbraCast, o podcast que vai abrir a sua mente e expandir os horizontes. Eu sou Cibele Deis e hoje eu tenho a honra de estar com esse convidado brilhante, Silvio Meira, professor, pesquisador, cientista, influenciador, conselheiro de várias empresas, mestre e doutor em ciências contábeis e muito mais. Silvio, seja muito bem-vindo. Eu queria começar te dando parabéns pelo Dia dos Professores, né? Estamos no mês de outubro, que você tem uma atuação extremamente ativa no seu mundo acadêmico. Você é uma criança curiosa quando você era pequeno? Você era daquele que desmontava um carrinho, fazia alguma coisa assim? Me conta um pouquinho, quem é o Silvio? Silvio era a criança pequena que desmontava tudo. Olha Eu que legal. tinha uma mãe professora que me ensinou a ler muito cedo, eu comecei a ler muito cedo, e eu não tinha habilidade de fazer nenhuma outra coisa a não ser ler. Então eu lia compulsivamente desde que eu me alfabetizei, naquela época, né, estamos falando na década de 50 ainda, com 4 anos, e eu tinha uma vontade de talvez entender as coisas, entender o mundo. Então, qualquer coisa que tivesse quebrada em casa ou não, eu desmontava para ver como funcionava. Então, eu era exatamente essa criança que você descobriu que tinha uma curiosidade inata de tentar entender como é que o mundo funcionava. Me fale um pouco como que você saiu de Itapeorá para Recife. Aliás, você gosta muito, eu vi uma curiosidade que você gosta muito de maracatu. Me fala um pouco sobre isso. Essa é uma longa história, não foi tão direto assim, porque primeiro eu morei em muitas cidades do interior do Nordeste, meu pai mudava frequentemente de cidades por causa do trabalho dele, e eu cheguei no Recife com 16 anos, mas não passei muito tempo lá, porque com 17 eu saí para estudar em São Paulo. Aí eu voltei para o Recife em 1977, no fim de 77, mas também não fiquei muito tempo, eu fui estudar na Inglaterra em 81, aí voltei para o Recife em 85, e até então eu não sabia o que era um maracatu, e também não sabia o que era a maioria das coisas que eu aprendi depois, mesmo tendo feito um doutorado. Mas eu tinha uma ligação muito forte com o carnaval. E o carnaval de Pernambuco, principalmente o carnaval do Recife, ou da região metropolitana do Grande Recife, é um carnaval multifacetado, multicultural, é um carnaval de fantasia, de família, de manifestações que são, às vezes, políticos, sociais, religiosas, e são sempre alegres, do frevo, do samba, do maracatu. E na década de 90 eu aprendi a tocar maracatu, acabei me envolvendo com muitos grupos locais onde eu aprendi, e um dia a gente fundou, há uns 30 anos, o Maracatu Cabralada. É um maracatu que não é um maracatu de terreiro, como a gente diz, né? O pessoal até brinca que é um maracatu social, mas não é, porque tem muitas pessoas de fé afro-brasileira e tem um cortejo que funciona, que samba maracatu, como se diz, como se fosse um maracatu formal. Os maracatus formais, eles são oriundos de terreiros religiosos e eles desfilam no carnaval com toda pompa e circunstância e cerimônia de uma manifestação religiosa. Nossa, que interessante, porque você aproveita esses momentos, acho que até para ter novas ideias aí criativas. Isso. Aliás, como despertou esse interesse para a área de tecnologia? Eu acho que por causa do montar e desmontar coisas, principalmente do desmontar. Eu não era muito bom de montar, não. E eu tinha talvez uma queda natural por matemática e na época, e aí eu acho que até hoje, quem tem essa queda natural por matemática, não só as famílias, mas os colégios e os professores, acabam dirigindo para a área de tecnologia. Como juntou que eu não tinha muita memória, eu nunca consegui cantar certas músicas que todo mundo cantava, porque eu nunca sabia qual era a ordem exata das estrofes, dos versos, eu acabei indo fazer alguma coisa que tinha a ver com matemática. E na minha época não tinha muitas escolhas, ninguém reconhecia, por exemplo, uma graduação em física ou em matemática como uma coisa que você ia fazer, as pessoas faziam por exclusão. Então no fim eu fui fazer engenharia.
Que legal. Indo fazer engenharia, dentro de engenharia eu me apaixonei por digital, que estava começando naquela época, na década de 70, começo da década de 70, a ponto de, quando eu acabei a graduação em engenharia, eu fui fazer um mestrado em computação, depois eu fiz um doutorado em computação, e aí virei professor de computação, que é o que eu faço até hoje na área de engenharia de software. Então, não foi natural porque eu não escolhi, mas foi natural porque eu não tive escolha. Eu cheguei a prestar faculdade de Ciências da Computação. De tanto que quando eu comecei a fazer os cursos que eu gostava, mas depois acabei enveredando para o caminho da finanças, Sim. porque eu sou controller. Eu já fui auditora e a louca agora está aqui, né? Mas enfim, você tem um projeto super bacana do projeto Porto Digital. E aí, fala um pouquinho sobre a relevância dele até para a economia do nosso país. O que a gente começou a fazer há 25 anos já, no centro do Recife, foi um projeto que usa tecnologia e usa pessoas de tecnologia para reocupar o centro da cidade. O problema de cidades muito antigas, Recife vai fazer 500 anos já, e não precisa nem ser tão antiga assim, porque São Paulo é bem mais nova, e o centro da cidade colapsou, e colapsou por causa de um conjunto de modelos, né? Do modelo de mobilidade, do modelo de ocupação predial, do tamanho das lâminas dos prédios, da relocalização de grupos inteiros de mercados, de indústrias, de segmentos do mercado para outras regiões da cidade. Isso aconteceu em Londres, aconteceu aqui em São Paulo, no Rio, no Brasil, em Salvador também, obviamente no Recife, em Barcelona, onde você quiser, esse problema aconteceu. E no fim da década de 90, eu acho que a gente estava no ponto mais baixo desse problema no Recife, talvez no ponto mais agudo do problema para a cidade e no ponto mais baixo do centro da cidade. E nós estávamos desenhando um polo tecnológico na época, um polo de tecnologia mesmo. E isso ia ficar junto da universidade. Depois de muita conversa, eu fui convencido, e eu era o principal empecilho, de que a gente devia fazer no centro da cidade. A gente devia assumir a dificuldade, a complexidade, a problemática de um centro, na época ocupado pelo tráfico, pela violência, pelo vício, como a Cracolândia de São Paulo, e tentar fazer alguma coisa lá. E essa alguma coisa que ia ser um polo tecnológico virou um ecossistema local de inovação, baseado em negócios feitos no Recife, mas não para o Recife nem para Pernambuco. A economia de Pernambuco é 2,5% da economia brasileira, apesar de ter 5% da população, o que dá uma ideia da diferença de renda média de Pernambuco para o Brasil e principalmente para o sul-sudeste. Tinha que ser do Recife para o Brasil e para o mundo. Nesses 25 anos, começando em 2000, com 5 empresas e 46 pessoas, a gente atingiu no fim do ano passado, a gente não tem ainda os dados para esse ano, a gente atingiu 19 mil pessoas, 450 empresas, e 5,5 bilhões de reais de faturamento no centro da cidade do Recife, atraindo, por exemplo, quase 100 restaurantes para lá. Parabéns por esse projeto. Projetos como assim que a gente precisa ter mais no país, disseminar o conhecimento e auxiliar, né, até essas lacunas, né, que a gente tem no país. E também você da educação, né? O quanto da educação, porque eu acho que a educação hoje no nosso país é muito carente, né? Muitas vezes os jovens saem do ensino médio e não muito carente no conhecimento. Eu acho que até deveria introduzir disciplinas como educação financeira, algo que a gente até dissemina muito aqui sobre a importância, mas também a questão de tecnologia, porque hoje em dia é algo que vai ser o nosso futuro, né? Ensinar, por exemplo, até a fazer programação, inteligência artificial. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que a gente está vivendo há mais de 50 anos já, e isso não é reconhecido pelas políticas educacionais de quase todo mundo, com raras exceções, como a Austrália, os países nórdicos, mas no Brasil a gente não reconhece, numa época onde ou você programa ou você é programado. No mínimo, as pessoas todas deviam sair do ensino fundamental entendendo o pensamento computacional. Não acho que seria o caso necessariamente da gente começar a aprender ou generalizar, universalizar o ensino de programação no ensino fundamental agora, mas no ensino médio eu acho que deveria ser absolutamente universal. Você entender como é que você configura coisas, como é que você programa interfaces, como é que você faz desenhos computacionais básicos, para, por outro lado, você entender como é que você é manipulado por algoritmos de recomendação, por que é que acontecem bolhas de informação e epistemológicas na internet e por aí vai. Do ponto de vista da fundação de computação como base da oportunidade, não tem mais nenhuma profissão hoje, quase,
pelo menos as profissões que a gente podia chamar assim de escritório, que você senta com outras pessoas para manipular a informação, que não seja dramaticamente afetada por ou diretamente dependente de computação, e dependente de código, dependente de software. Quando a gente olha para esse cenário, é absolutamente inevitável pensar que todo mundo deveria aprender a programar, pelo menos numa certa escala, numa certa largura, numa certa profundidade. E eu acho que isso é um erro estrutural ainda do sistema educacional brasileiro, que devia, a partir do ensino médio, fazer com que todo mundo aprendesse a programar. Não porque eu programo, porque eu gosto de programar e porque fui professor de programação e hoje sou professor de engenharia de software, que é como é que a gente faz grandes programas, grandes sistemas, plataformas em larga escala. Mas é pela mesma razão pela qual, como todos nós usamos português, todo mundo tem que sair do ensino médio sabendo ler e escrever português. Para isso tem até uma prova no Enem, é uma prova de português e redação. E todos nós temos que entrar na idade adulta entendendo e sabendo ter um mínimo de expressão sintática e semântica, né? Saber o que é e saber o que faz, do ponto de vista de computação. E as pessoas não vão aprender isso sozinhas, uma ou outra vai, mas você precisa do sistema educacional para criar esse suporte, essa infraestrutura conceitual e prática de aprendizado. Silvio, foi um prazer estar conosco nesse bate-papo. Muito obrigada. Foi um grande prazer estar aqui e até a próxima. Estamos encerrando esse episódio que falamos de muita inovação e tecnologia. E se você gostou, compartilhe, siga as nossas redes sociais e os nossos próximos episódios, porque temos muito conteúdo. Até mais!